Nós vamos dar continuidade e vamos meditar brevemente num texto que está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 3. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 1, do verso 3 até o verso 11. Nós vamos ler alternadamente. Aquele que tiver uma versão uma Bíblia numa versão diferente da nossa, querendo, pode acompanhar aqui no projetor, que aí você vai acompanhar a leitura na mesma versão. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 a 11, alternadamente, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Para ficar bonito, vamos ler de novo, todo mundo junto? Vamos lá. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação o que nós mesmos somos. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e ainda continuará a livrar, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças ao nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Que o Senhor Deus nos abençoe com o texto lido da sua palavra, que é poderosa, viva e eficaz. O apóstolo Paulo apresenta algumas qualidades, algumas virtudes que o nosso Deus tem. E ele começa bendizendo e exaltando o nome do Senhor, dizendo que o Deus que servimos, Ele é Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Saber isso traz para mim e para você certezas nas horas difíceis. Traz para mim e para você tranquilidade nas horas de dor. Porque Deus, Ele é o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Pai da misericórdia, falamos um pouco a respeito ainda há pouco. Por causa da misericórdia dele, ele demonstrou uma graça em meu e em teu favor, ao ponto de enviar o Filho dele para morrer por nós na cruz do Calvário. Essa dádiva foi possível porque Deus, Ele é o Pai de misericórdia. Na sua essência está a misericórdia. Ele é a misericórdia em pessoa, porque Ele tem misericórdia de nós,
nós não somos consumidos. É o que o profeta falou há muito tempo atrás. As misericórdias do Senhor são a causa de não se renovam cada manhã, cada dia a misericórdia do Senhor se renova. Mas o Pai de misericórdia também é Deus de toda consolação. Quando diz que Ele é Deus de toda a consolação, significa dizer que não há dor, não há mal, não há situação adversa que seja maior do que a consolação que Deus tem para mim e para você. Eu, como filho, eu posso dizer para você que a maior dor que eu já senti na minha vida foi perder a minha mãe tão precocemente. Teve e tem e sempre terá consolo do Espírito Santo de Deus para a minha vida. Eu sou testemunha disso. Agora, tem alguns que passaram por uma dor que talvez seja um negócio ainda mais complicado. É quando a mãe ou o pai sepulta os seus filhos. O caminho natural são os filhos sepultarem os pais. Por mais que saibamos que isso é natural, que isso é inevitável, que um dia isso vai acontecer, é difícil, mas há consolo e conforto. Agora, também há consolo e conforto quando se inverte. Quando um pai, uma mãe vai sepultar um filho, e qual o pai e mãe que não declara diante de Deus: Senhor, por que não eu? Eu queria estar no lugar dela, eu queria estar no lugar dele. Tamanha é a dor, mas eu posso falar para você que há consolo do Senhor, há consolo no Senhor para uma mãe, para um pai que sepulta os filhos. O Pai de misericórdia, Ele é Deus de toda consolação, para toda e qualquer tribulação, para toda e qualquer dificuldade, o Senhor é a fonte de consolação e conforto. Quando há problemas familiares, quando há problemas profissionais, quando há problemas financeiros, quando há problema de saúde, o Senhor é o Deus de toda consolação e conforto. Paulo fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. E por ser o Deus de toda consolação, diz o texto, Ele nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem com qualquer angústia, com as consolações que nós mesmos somos contemplados por Deus. Em outras palavras, entenda que o Evangelho revela uma graça, a graça de Deus em nos resgatar. Nós não tínhamos condições de morar no céu, nós não tínhamos condições de chegar lá e permanecer. O Evangelho trouxe para mim e para você uma verdade divina, que Deus, por nos amar tanto, enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, e aí esse sacrifício nos habilita a chegar até lá e lá permanecer e morar com Deus para todo sempre. Mas o Evangelho também aponta para mim e para você, que uma vez resgatado, uma vez salvo, aqui nesse mundo passaremos por algumas situações, e essas situações que muitas vezes são particulares, essas situações que muitas vezes roubam o nosso sono, inquieta a nossa alma, angustia o nosso espírito, que nos deixa muitas vezes igual barata tonta de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Essas situações são situações que o Espírito de Deus se manifesta em nosso favor, nos confortando, nos consolando, nos ensinando, nos habilitando, para que uma vez, vencendo todo o processo estabelecido pelas tribulações, sejamos eu e você, da parte de Deus, testemunhas para encorajar e consolar os irmãos que estiverem vivendo em tribulações maiores ou menores do que as que nós já acabamos de vivenciar.
Passamos por tribulação, somos confortados e consolados, e a vitória uma hora chega. Chegou a vitória, aí Deus fala, lembra aquela tribulação que você passou, filho? Lembra aquele problema, cabeludo ou careca? Eu não sei qual é o problema pior, se é cabeludo ou se é careca. Não sei, né? O pessoal dá umas coisas, né? Estou passando um problema cabeludo. Que negócio é esse? Eu não sei muito bem não, né? Tem algumas expressões que são meio doidas, né? Mas um problema cabeludo, ou um problema careca, ou um problema gigantesco, seja o que for. Olha, eu estou passando por um aperto. Olha, eu estou passando por isso ou por aquilo. Lembra aquela situação tão difícil que você passou? Quem já passou por situações difíceis aí, dá um glória a Deus. Lembrou delas? Essas tribulações, essas situações difíceis que você já passou, você foi confortado e consolado pelo Espírito de Deus, Deus deu para você vitória. Agora, Ele nos conforta em toda tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Então o teu sofrimento é duplo, é uma via de mão dupla, é uma situação que Deus trata contigo e mais tarde usa você para tratar com outro. Até engorda, porque acaba dormindo de barriga cheia. Por quê? Porque Ele conforta, Ele consola, Ele faz milagres. Enquanto eu não conseguia entrar aqui na igreja, em todos os cultos, porque eu não tinha roupa para isso, eu tinha uma oração a fazer: Senhor, me dê a graça de ter roupa para poder ir em todos os cultos. E Deus mudou a história. Hoje eu tenho que ficar escolhendo roupa para poder vir. É certo que de vez em quando a Cláudia lavando a roupa lá, eu já falei isso, né? O sabão em pó que ela usa lá, de vez em quando encolhe a minha roupa. E as minhas roupas ficam meio apertadas, assim. Eu falo, essa não dá, essa não dá, essa não dá, porque ficou apertada, né? Não foi eu que engordei, não. Foi o sabão que ela usou que encolheu a roupa, né? E aí fico lá. Mas hoje eu posso dizer para você que aquilo que Deus fez na minha vida, eu não sou rico, eu não sou milionário, eu não sou abastado, nada disso. Hoje eu posso dizer para você que eu tenho o que eu não mereço, não tenho o que quero, mas tenho o que eu não mereço. Ué, pastor, eu queria mais. Quem quer mais aí? Quer não? Passa para mim. Brincadeira, passar nada para mim não, pode ficar com o que Deus te deu. Eu queria que na minha casa tivesse um piscinão daqui lá no Jacos, para eu mergulhar aqui e sair lá quase afogado. Não tem piscina lá em casa, não tem. Eu queria mais conforto, mas aquilo que tem eu reconheço, é mais, muito mais do que eu mereço. Aliás, o que eu mereço? Nada. Eu não mereço nada, é dádiva, é graça de Deus. Por isso Paulo está falando assim, gente, os sofrimentos, as tribulações, as dificuldades, revelam um Deus que consola, que conforta, que chega junto contigo. E saiba disso, passou pela prova, Deus te abençoou, abra a tua boca para testemunhar, para falar daquilo que Deus fez na tua vida. Por quê? Porque com a consolação que você recebe, você consola outros que estão em dificuldade. Verso 5, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim é também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Vou falar um negócio para você. Para te abençoar, para abençoar a igreja, Deus me permitiu
nos últimos tempos, passar por situações inimagináveis, inconcebíveis, situações em que, dados momentos, o desespero bateu, a dúvida se instalou, situações que me fizeram entender a necessidade de diariamente, com mais frequência, orar e depender totalmente de Deus. E as pancadas dos últimos dias foi para te abençoar. Sabe por quê? Porque enquanto eu estou sendo esbofeteado, enquanto eu estou sendo atribulado, enquanto eu estou sendo provado, enquanto eu estou me consagrando e buscando ao Senhor, mais do fluir de Deus passa por mim para chegar até você. Quando você passa por lutas e por provas, essas lutas e provas que você está passando, que você está enfrentando, uma hora vai fazer com que o fluir de Deus através da sua vida traga benefício para mim, traga benefício para o corpo. Paulo está falando, se eu sou atribulado, é em favor de vocês. Se eu estou sendo consolado, é em favor de vocês. Se eu estou sendo vitorioso, é para o favor de vocês. Tudo que passamos tem um objetivo superior, tem um objetivo maior. As nossas lutas e dificuldades, o Espírito Santo vai forjando, vai tratando, vai mudando, vai aperfeiçoando o nosso caráter. E aí, nessas horas, nós vemos o quanto que nós somos fracos, o quanto que dependemos de Deus, e aí nos ajoelhamos com mais frequência, clamamos com mais frequência, buscamos com mais frequência. Por isso, nos tornamos mais leves, nos tornamos mais aptos ao fluir de Deus, passar por nós e abençoar quem está à nossa volta. Ah, então fui eu que te abençoei. Não! Foi o Deus que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Na hora da luta, na hora da tribulação, na hora do problema, você fica meio, Senhor, o Senhor esqueceu de mim, Senhor, por que isso, Senhor, eu não mereço isso, Senhor, não merece aquilo, Senhor. Aí quando tu respira, quando você respira, fala assim, Senhor, obrigado, porque me foi concedida a graça de padecer por Cristo. Graça não é só um favor que nos beneficia. Graça não é só um favor que nos concede a vitória. Graça também é um favor que nos torna aptos a sofrer por amor a Cristo. No mundo é assim, irmãos. Você vai ser perseguido, você vai ser incompreendido, você vai ser mal compreendido em algumas situações. Normal, nada de anormal, nada. Mas conforme o Senhor vai trabalhando, vai pegando o vaso, lembra ontem aqui, as meninas aqui, em dado momento aqui, falou do vaso, né? O vaso na mão do olheiro. Deixa eu ver aqui, um montão de vaso aí, né? Ô glória, né? Tem vaso aí que já está meio ornamentado, né? Mas tem vaso ornamentado que precisa de um ajuste, que precisa de um algo mais. Aí sabe o que ele faz com você? Dá uma olhada para o vaso que está do teu lado aí, eita glória. Me ajuda, Jesus, me sequestra, Jesus. Agora eu vou invocar os meus instintos mais pentecostais. Olha para o vaso que está do teu lado aí e fala, varão, varoa. Para você chegar no que Deus quer, eu acho que Ele vai querer dar uma quebrada em você. Eita glória, meu Deus. Mas não é quebrar para te destruir, cara. Não é quebrar para te maltratar. Não é quebrar para te humilhar, é para ornamentar, para tornar você melhor, para tornar você mais aprazível, para fazer você experimentar um nível superior.
é para fazer você ter condições de armazenar uma quantidade maior de azeite. É para fazer você ser habilitado para lutas maiores. Porque, irmãos, nós estamos na mão do olheiro, e o olheiro de vez em quando fala assim: eu tenho que amassar o Celso nisso, porque nisso aqui o Celso ainda precisa crescer. Então ele vem e amassa. Às vezes dói mais do que uma maldita pedra no rim, que você não encontra posição. Para onde me ausentarei do teu espírito? Se suba ao céu, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor está lá. Para onde eu for, o Senhor está. Deus é tão bom, né, Bruna? Se estou em Dubai, o Senhor lá está. Para onde você for, o Senhor está. Não adianta. E chega uma hora que ele começa a fazer a obra. Chega uma hora que as orações, né, Néia? Aquelas orações que ora aqui, que ora ali, preocupado aqui, preocupado ali, o coração de uma mãe que está aqui e da filha que está longe, como é que vai ser, como é que não vai ser? Deus cuida! Às vezes a gente precisa, amado, ser amassado, às vezes a gente precisa ser podado. O Senhor vem e pega eu e você, que somos galhos enxertados na videira verdadeira que é Jesus. O Senhor olha para mim e para você e fala: até está dando um fruto aqui, um fruto ali, mas eu não te chamei para dar um fruto aqui ou um fruto ali, eu te chamei para dar muitos frutos. E aí o Senhor então vai lá e pega o tesourão divino e começa, corta aqui, corta ali, e dói aqui, e dói ali, e o Senhor vai limpando, o Senhor vai purificando. E como é que é, amado? Eu estou aprendendo isso, eu estou cultivando lá umas plantinhas lá em casa. E aí quando eu pego lá a tesourinha e dou uma podada aqui, uma podada ali, eu falo assim: coitadinha da bichinha, a bichinha vai ficar agora toda ruinzinha, mas aí eu boto uma aguinha nela. Quando eu vou olhar dias depois, eu começo a ver vida nova naquela planta, eu começo a ver galhos novos, eu começo a ver um negócio mais, um verde melhor, eu começo a ver mais vida, e daqui a pouco eu começo a ver fruto. É assim que Deus faz comigo e contigo, meu irmão, para ver um fruto melhor. Ele poda, Ele corta, Ele trata. É para isso, irmãos. O Evangelho, amado, não é brincadeira. O Evangelho é coisa séria. E tem muito mais de Deus para mim e para você. Para a gente receber esse muito mais de Deus, Ele olha e fala assim: eu vou estar sempre me usando, tá bom? Deixa eu ver aqui, não, desse jeito não, Celso, desse jeito não dá, eu vou ter que agora dar uma nova forma a esse vaso, eu vou ter que fazer esse vaso ficar um pouco mais alto, eu vou ter que fazer esse vaso pegar uma estrutura melhor, eu vou precisar fazer, e Ele sabe o que faz, mas Ele sabe, porque Ele tem planos e propósitos para a nossa vida. Ele começa a tratar, Ele começa a cuidar. Isso é o que, amado? Isso é graça. Isso é graça de Deus, que nos molda, que tem propósitos na hora da dificuldade. Às vezes na hora da dificuldade a gente fica: e agora o que vai ser? E aí alguém diz: por que estás abatido, ó minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. E alguns ficam: o teu Deus onde está? Rapaz, o meu Deus está no céu e tudo faz como lhe apraz. Eu não sei o porquê que eu estou passando por isso ou por aquilo. O que eu sei é que Ele sabe o que é melhor para a minha vida, e aquilo que hoje arranca lágrimas dos meus olhos, aquilo que hoje me faz a cabeça doer, logo, logo dará lugar a um prazer, a uma alegria incontrolável, transbordante, testemunhal, onde as pessoas vão olhar e falar assim: o que aconteceu contigo? É que o meu Senhor mudou a minha história, é porque o meu Senhor me forjou, me tratou e me habilitou para experimentar coisas maiores. Paulo está passando por isso, irmãos, e Paulo fala no verso 8:
Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, por quanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. O Paulo está falando que ele passou por uma tribulação que foi maior do que as forças que ele reconhecia ter nele, ao ponto dele desesperar da própria vida. Quando somos tentados, nós não somos tentados além das nossas forças. Aqui não é questão de tentação. Tentação, nós somos tentados na proporção daquilo que a gente está disposto e temos condições de suportar. Agora aqui é uma tribulação. Ele está sendo esmagado, ele está sendo forjado, ele está sendo atacado por uma situação em que não era dele. Ele está pregando o evangelho e está sendo maltratado, perseguido, e de repente olha para um lado, olha para o outro, não vê saída, ele começa a desesperar da própria vida. E há momentos na minha e tua vida que é assim. Situações acontecem que a gente não sabe o que vai ser, como vai ser, a gente fica meio desesperado, a gente fica meio apavorado, às vezes até duvidando, ou questionando, ou reclamando, e falando: Senhor, até quando? Senhor, o que aconteceu? Senhor, esqueceu de mim? Não. Aí o Paulo fala, verso 9, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Isso é o que, amados? É uma graça divina, isso é um favor divino. O Paulo foi tentado, o Paulo foi atribulado, foi perseguido, enfrentou uma situação que ele falou: eu não tenho força, está acima das minhas forças. Mas aí o Paulo, ele entendeu, ele precisou passar por isso para ele entender, para ele lembrar que ele não podia pensar nele mesmo, que ele não podia confiar nele mesmo, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Você está passando por uma tribulação que é acima das suas forças e que muito provavelmente você vai morrer? Deus te dá uma boa notícia: você pode até morrer, mas se você crê no Deus que ressuscita os mortos, a morte não vai te vencer. É isso, irmãos. Ele falou assim: olha, a sentença de morte já foi dada, eu vou morrer, não tem como. Mas ele falou assim: espera aí, isso está vindo para que eu não confie na minha força, para que eu confie no Deus que ressuscita mortos. O Paulo está testemunhando disso. E é por isso que eu volto a dizer, a tribulação que você está passando hoje tem uma via de mão dupla. Essa tribulação é para Deus forjar o teu caráter, te habilitar para experimentar coisas maiores, mas também para fazer de você alguém que tenha um testemunho para confortar e consolar a outros. Porque, amados, o Senhor vai trabalhando na minha e na tua vida com o objetivo de fazer com que o caráter de Cristo se veja a cada dia em mim e você. Para que a beleza de Cristo se veja em mim e você, o Senhor tem que pegar com aquele jeito dele e dar uma amassadinha aqui, dar uma amassadinha ali. Oh, Pai. E quando a gente começa a entender que aquilo que a gente está passando de dificuldade é Deus trabalhando, é Deus forjando, é Deus limpando, é Deus habilitando para coisas maiores. Aí mesmo com dor, você fala: bendito seja o nome do Senhor. Aí o diabo perde vez. Aí o diabo, que pensou que agora seria a vez dele na tua vida, mais uma vez, ele cai por terra, porque maior é aquele que é por você, amado, maior é aquele que está contigo. E aí daqui a pouco, a conclusão de que você chega é:
Eu não entendi por que essa tribulação veio. Eu não entendi por que esse problema se instaurou. Eu não entendi por que essa coisa chegou até aqui. Mas conforme você vai sendo tratado, vai sendo forjado, vai sendo habilitado pelo Senhor, quando você chega lá na frente, e você olha para trás, e você olha para um lado, e você olha para o outro, e você fala assim: eu também não sei dizer, mas o vento passou, a tempestade acabou e a bonança se instaurou, a noite passou, um novo dia raiou. Como é que foi? Irmão, pergunta para Deus, porque o que eu sei é, quando eu entendi que isso era um propósito dele, quando eu entendi que eu precisava confiar nele acima de todas as coisas, quando eu entendi de que ele sabe o que faz na minha vida, e comecei a adorá-lo, e comecei a agradecê-lo, e comecei a cantar o hino da vitória, as coisas começaram a mudar na minha vida. Amado, isso é ter fé. Não precisa nem falar nada para mim. Eu já sei que começar ali nele que está mais para lá, nele que está para lá, eu que estou aqui, e para todos vocês aqui, eu sei que todos nós aqui temos problemas. Todos nós temos inquietações, preocupações, todos nós. Ou será que aqui tem alguém que não tem problema nenhum? E se tem alguém aqui que não tem problema nenhum, isso já é um problema. Já é um problema. Por quê? Porque eu vou te falar, hein? Crente que deixa o diabo naquela redinha lá, balançando lá de tranquilidade, bebendo uma água de coco, falando assim: esse daí não me dá trabalho não, com esse aí eu estou tranquilo, tem alguma coisa errada. Vou beber uma água aqui para lubrificar aqui. Tem crente aí? Dá um glória a Deus. Crente dá trabalho para o diabo, hein? Crente deixa o diabo meio assim: não, tem que derrubar ele, eu tenho que acabar com ele, eu tenho que destruir ele. O crente dá trabalho para o diabo. Crente não deixa o diabo na tranquilidade não, porque o diabo não deixa ninguém na tranquilidade. O diabo é terrível, né? Ele vem o tempo todo para tentar me parar e te parar. Então, amado, vamos combinar um negócio? Não vamos dar folga para ele não. Vamos detonar ele. Vamos atacar ele? Quem quer atacar o diabo aí, dá um glória a Deus. Fica com medo não, filhão, porque ele está te atacando o tempo todo. Como é que você vai atacar o diabo? Joelho no chão, jejum e oração. Quanto mais você se consagra, mais você ataca o diabo. Quanto mais você busca o Senhor, mais o diabo perde ver na tua vida. Paulo está passando por algo terrível, mas ele está falando assim: eu tinha que aprender a não confiar em mim mesmo. É Paulo, amado, é o apóstolo Paulo que está dizendo aqui, ó: contudo já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim num Deus que ressuscita os mortos. Quem é Paulo? Paulo é aquele que escreveu o texto que foi aqui a base do aniversário de Atos de Louvor. Paulo é o que escreveu A Minha Graça Te Basta, capítulo 12 de 2 Coríntios. Paulo recebe uma revelação, Paulo recebe algo extraordinário, ao ponto de não poder nem sequer falar. E isso aqui é um negócio, né, amado? Olha só, o Paulo, verso 4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. E aí tem alguns que se dizem profetas dos nossos dias, que de vez em quando fala que morreu, foi no céu, e lá viu coisas extraordinárias lá no céu, e aí chega aqui e conta para a igreja. Primeiro, não morreu e nem foi no céu. Porque quem vai no céu vê coisas que, diz Paulo, são inefáveis, que não tem nem como dizer para os homens. Essa história de que eu fui lá no céu, eu morri, e eu fui lá no céu, e aí olhei e vi Deus lá no trono, e vi Jesus do lado dele, e vi um montão de anjos voando e cantando de um lado para o outro. Isso é o que está escrito na Bíblia. Não cai nessas lorotas. Não cai nessas bobagens.
o Paulo recebeu uma revelação que ele falou, não dá para contar, não é lícito referir ao homem. Eu recebi uma revelação, e por causa dessa revelação, verso 7, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Ô Paulo, está se achando? Está muito cheio? Espera aí, um espinho no bucho dele. Que espinho é esse? Não sabemos, mas qual a finalidade? O porquê que Deus deixou um espinho? Para que ele não se ensoberbecesse com a natureza da revelação. E aí aquele espinho na carne foi uma dádiva de Deus. Posso falar um segredo para você? De vez em quando Deus deixa sermos espetados por alguns espinhos para que não nos ensoberbeçamos. Eita glória, não ouço nenhum amém na casa. É, Jeová, é por aí. De vez em quando, um espinhozinho em mim e você, para que eu e você não levantemos o nariz e começamos a achar que somos alguma coisa. De vez em quando, um espinho. Para quê? Para não nos ensoberbecermos e entendermos que a graça dele nos basta, que as lutas e dificuldades é um favor dele na nossa vida, para nos forjar e nos habilitar a receber coisas maiores. Por isso que está aqui verso 8, por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí então ele cresce, ele amadurece, ele fica habilitado a experimentar amar de Deus, e aí então ele declara, de boa vontade pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Vamos terminar o versículo dizendo, porque de novo, porque quem é fraco nessa noite aí, dá glória a Deus. Quem é fraco de si mesmo é forte no Senhor. Que Ele nos abençoe, que Ele nos fortaleça. Saia daqui sabendo, Deus te ama com amor eterno. Deus te ama com todas as forças. Deus te ama tanto que enviou o Filho dele para morrer por você na cruz do Calvário. Essa luta, esse problema, essa dificuldade que você está enfrentando agora, é Deus trabalhando por você, em você, para habilitá-lo a experimentar coisas maiores na presença dele. Uma hora a noite vai passar e o dia será estabelecido. Uma hora o vento forte vai cessar e a bonança vai se estabelecer, porque o Deus da graça é por mim e por você. Fica de pé um pouquinho, amados. Vamos a aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor.